Nesse vídeo eu vou falar sobre o sistema elétrico brasileiro, a capacidade de geração a nível mundial, as características, as principais empresas e sistemas de geração. O mundo produziu acumulado em 2021 28.466 terawatts-horas de energia elétrica. Os países com maior geração de energia elétrica foram: em primeiro, China com 8.334 terawatts-hora. Em segundo, Estados Unidos com 4.046. Em terceiro, Índia com 1.714. Em quarto, Rússia com 1.157. O Brasil aparece na sexta colocação, com 654 terawatts-hora produzidos no ano de 2021. A matriz elétrica mundial em 2021 ficou da seguinte maneira: termoelétricas a carvão, 36% de geração; termoelétricas a gás, 23%; hidráulica, 15%. Percebe-se um aumento na geração de energias renováveis, como a solar e a eólica, mas também teve um aumento na geração por carvão mineral, que é uma fonte poluente. Isso porque o ritmo de crescimento da geração renovável não foi e não é rápido o suficiente para cobrir a demanda por energia elétrica, devido à retomada das atividades econômicas por conta do arrefecimento da pandemia no final de 2021 e começo de 2022. E com a guerra na Ucrânia e a incerteza dos mercados de petróleo e gás, principalmente no fornecimento para a Europa, também nesse ano 2022, o balanço elétrico deve mostrar essa tendência no aumento da geração, tanto das renováveis como da geração por fósseis, como o carvão, além da geração nuclear, que também deve crescer. Brasil. O Brasil ocupa o sétimo lugar em capacidade de geração elétrica, com 191 gigawatts. A matriz elétrica brasileira apresenta algumas vantagens em relação a outros países, por ser em sua maioria limpa e renovável, como as hidrelétricas, que correspondem por volta de 60% da matriz elétrica brasileira. Apesar da dificuldade de implementação dessas usinas, pelo alto custo de investimento e impacto ambiental, ainda assim é considerado uma fonte vantajosa. Outro aspecto importante é que um país com dimensões continentais como o Brasil tem o seu sistema elétrico cerca de 98% interligado, podendo transferir energia de uma região para outra. Roraima é o único estado no país que não está ligado ao SIN, Sistema Interligado Nacional, além de algumas regiões isoladas, questão que precisa ser resolvida para que todos os brasileiros, sem exceções, tenham acesso ao sistema. Outra vantagem brasileira é o enorme potencial de obtenção de energia do sol e dos ventos, além de grandes reservas de gás mineral e petróleo. Falando agora dos agentes que atuam no sistema, é um sistema relativamente aberto à concorrência, com mais de 1.000 agentes distribuídos entre geração, transmissão, distribuição, comercialização. Vamos citar alguns dos principais agentes, começando pela Eletrobras. Empresa recentemente privatizada, tem capacidade de geração de cerca de 42 gigawatts, 23% do total instalado no Brasil, controla 35 usinas hidrelétricas, 20 usinas eólicas, uma usina solar, 74 mil quilômetros de linha de transmissão, extensão que daria para dar uma volta e meia ao redor da Terra. É quase metade das linhas de transmissão do país. Furnas, empresa privada de capital aberto, subsidiária da Eletrobras. Furnas controla 22 usinas hidrelétricas, 2 termoelétricas, um complexo com 5 parques eólicos, 72 subestações, capacidade de 18 gigawatts de potência instalada, 35 mil quilômetros de linha de transmissão. Itaipu Binacional. Localizada no município de Foz do Iguaçu, no Paraná, divisa com Paraguai, maior usina hidrelétrica de geração do mundo, disputando com a chinesa Três Gargantas. Em 2016 foi a primeira usina no mundo a ultrapassar os 100 terawatt-hora, alcançando 103 terawatt-hora de geração e 16% do total de energia elétrica produzida no país naquele ano.
Já em 2021, um dos anos mais secos da história, gerou 66 terawatts-hora, 8% do total do país. Itaipu constitui uma empresa binacional, regida por um tratado assinado entre os governos do Brasil e do Paraguai. A parte brasileira era controlada pela Eletrobras, mas com a privatização da Eletrobras, por ser uma empresa estratégica, o controle da Itaipu Binacional e da Eletronuclear foram transferidos para uma estatal recém-criada, a Embipar. Também vou citar a usina de Belo Monte, no rio Xingu, no Pará, com capacidade de 11 gigawatts de geração. Apesar da alta capacidade, tem uma geração inconstante, assim como a usina de Tucuruí, no rio Tocantins, também no Pará. Vou falar também sobre a Eletronuclear, que controla as usinas termonucleares de Angra 1 e Angra 2, que geram cerca de 2% da energia do país e grande parte da energia do Rio de Janeiro. A Eletronuclear, assim como Itaipu, foi transferida seu controle para a estatal Embipar. Apesar da baixa contribuição com o sistema elétrico nacional, cerca de 2% da geração, vou citar elas por serem usinas nucleares, as únicas do Brasil. Lembrando que além de Angra 1 e Angra 2, está em construção Angra 3 desde os anos 80 e até hoje não foi concluída. Muitos dizem que não vale mais a pena investir nesse tipo de energia no Brasil, mas falaremos desse assunto com mais calma futuramente. No campo da distribuição, podemos citar a Enel, multinacional italiana, distribui energia para parte do estado de São Paulo, inclusive Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Ceará, leva energia para 18 milhões de clientes e tem capacidade de geração de 4,2 gigawatts. A CEMIG, empresa de economia mista, controlada pelo governo de Minas Gerais, o grupo opera 9.000 quilômetros de linha de transmissão, atua em 10 estados brasileiros, possui 76 usinas hidrelétricas, 6 parques eólicos, uma usina fotovoltaica. A CPFL, vendida para o grupo chinês State Grid, atende cerca de 10 milhões de consumidores no estado de São Paulo e Rio Grande do Sul, controla 6.000 quilômetros de linha de transmissão e capacidade de 4 gigawatts de geração de energia. Temos também a Copel, empresa de economia mista controlada pelo governo do Paraná, a Light, que atende o Rio de Janeiro, a Equatorial, que atende Alagoas, Pará, Piauí, Maranhão, entre outras. Para terminar, eu vou falar sobre o crescimento da geração das energias renováveis no Brasil. A capacidade de geração eólica aumentou no Brasil de julho de 2021 a julho de 2022, 17%. A capacidade de geração solar aumentou no mesmo período de um ano, 53%. O mês de julho de 2022 terminou com o seguinte balanço energético: hidráulica 55,8% na capacidade de geração, térmicas 24,2%, eólica 11%, solar 8,7%. Esse incremento de geração é bem-vindo, principalmente depois da seca que o país enfrentou no ano passado, que afetou os reservatórios das hidrelétricas, que fez com que o ONS, o Operador Nacional do Sistema, acionasse as termoelétricas, que resultou na bandeira tarifária de escassez hídrica, que por sua vez aumentou o preço da conta de luz, medida que valeu até abril desse ano 2022. Portanto, o aumento na capacidade de geração de energia limpas e renováveis é importante para ajudar na oferta de energia elétrica no país. Mas cabe ressaltar que as energias eólicas e solar não substituem totalmente as outras fontes de energia, porque cada geração de energia tem vantagens e desvantagens. Na questão eólica e solar, são fontes intermitentes e ainda não temos tecnologia de armazenamento em larga escala. O mais importante é termos uma matriz elétrica diversificada, forte, integrada e com modalidades que se complementam. E o Brasil, por incrível que pareça, tem uma boa posição em relação ao mundo. Lógico que a natureza nos ajuda e o país precisa continuar investindo, ampliando e modernizando o setor. Obrigado a você que assistiu até aqui e até a próxima.